Olá, graça e paz, seja bem-vindo aqui no meu canal. E hoje eu quero falar sobre um tema delicado, mas que é extremamente necessário, que é um tema que muitas igrejas evitam, mas que está cada vez mais presente entre os cristãos: o divórcio. Sim, divórcio entre crentes. E a pergunta que precisamos fazer aqui com honestidade é: crentes divorciando? Como chegamos a esse ponto? O que está acontecendo com os casamentos cristãos e o que a Bíblia realmente fala a esse respeito? Vamos lá então entender um pouco? Primeiro, o casamento sempre foi alvo de ataques. Desde o início da história bíblica, o casamento ocupa um lugar central no plano de Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, nós lemos: "Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne." Perceba aqui algo importante: o casamento não é apenas um contrato social, ele é uma aliança espiritual. Por isso Jesus também declarou lá em Mateus capítulo 19, versículo 6, o que Deus uniu não separe o homem. Quando o casamento é destruído, não estamos falando apenas de um relacionamento, estamos falando de algo que Deus planejou para refletir amor, fidelidade e compromisso. E exatamente por isso o inimigo sempre atacou a família. 2. A cultura atual banalizou o divórcio. Vivemos em uma cultura que transformou o divórcio em solução rápida. Não deu certo? Separe. A relação ficou difícil? Comece outra. Não estou mais feliz, então siga o seu coração. Mas o problema é que essa mentalidade do mundo começou a entrar dentro da igreja. E aos poucos o casamento deixou de ser visto como uma aliança e passou a ser tratado como um contrato emocional. Algo que dura apenas enquanto as emoções durarem. Mas casamento bíblico nunca foi sustentado apenas por sentimento, ele é sustentado por compromisso. Terceiro, a Bíblia não ignora a realidade do pecado. Nós precisamos ser honestos, né? A Bíblia reconhece que existem situações extremamente graves: adultério, abandono, violência. E Jesus menciona a infidelidade conjugal lá no livro de Mateus, capítulo 19, verso 9. Eu lhes digo isto: todo aquele que se divorciar de sua esposa, a não ser por causa da infidelidade, e casar-se com outra, comete adultério. É uma versão da Bíblia Viva. Paulo fala também lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, no entanto, se o marido ou a esposa que não forem cristãos estiverem ansiosos para ir embora, é permitido. Em tais casos, o marido ou a esposa cristã não deve insistir que o outro fique, pois Deus quer que seus filhos vivam em paz e harmonia. Também é uma versão da Bíblia Viva. Escolhi essa versão para esses dois textos para entendermos com mais clareza. Ou seja, a Escritura ela não ignora a dureza do coração humano, mas também precisamos dizer algo aqui com clareza. Essas exceções não podem se tornar regra, porque o plano de Deus sempre foi restauração e não ruptura. 4. Muitos casamentos estão morrendo por falta de maturidade espiritual. Vamos falar com sinceridade. Muitos casamentos cristãos não acabam por falta de amor, acabam por falta de maturidade, falta de perdão, falta de diálogo, falta de humildade. Casamentos destruídos por orgulho, porque duas pessoas querem ter razão, mas ninguém quer ter graça. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 32, o apóstolo Paulo nos dá uma palavra interessante. Ele diz assim: sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos. Sem perdão, nenhum casamento sobrevive. 5. O casamento cristão é um reflexo do Evangelho. Em Efésios capítulo 5, Paulo revela algo que é muito profundo. O casamento entre marido e mulher aponta para algo que é muito maior. Ele aponta para a relação entre Cristo e a igreja. Cristo não abandonou a igreja e nem abandona a igreja quando ela falha. Cristo não desiste quando a igreja erra. Ele ama, ele perdoa, ele restaura. E o casamento cristão deveria refletir exatamente isso. Deveria ter amor, perdão e restauração. O 6, uma palavra de graça para quem já passou pelo divórcio. Talvez alguém aqui esteja ouvindo, assistindo esse vídeo e pensando: pastor, minha história já foi marcada pelo divórcio. E eu quero dizer algo aqui muito importante para você. A graça de Deus não termina onde nossas falhas começam. A Bíblia está cheia de histórias de restauração. Deus não define você pelo seu passado. Ele pode restaurar, pode curar e pode reconstruir os caminhos. Mas, ao mesmo tempo, precisamos continuar afirmando o valor daquilo que Deus criou.
O casamento continua sendo precioso aos olhos de Deus. Então eu volto aqui à nossa pergunta inicial. Crente se divorciando? Sério isso? Talvez essa pergunta não seja apenas sobre estatísticas. Talvez seja um convite para refletirmos. Estamos tratando o casamento com a seriedade que Deus trata? Estamos protegendo nossas alianças? Estamos lutando pelo relacionamento? Ou estamos desistindo rápido demais? Que Deus restaure casamentos, que Deus cure feridas e que a igreja volte a valorizar aquilo que sempre esteve no coração do Senhor, a família, o casamento. Amém? Que Deus te abençoe.